Estamos. Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e hoje é um dia muito importante. Eu estou até... estou mexido. Estou mexido porque acho que... Opa, eu já estou mexido e estou em duplicidade aqui. Tem minha voz entrando. Eu nunca sei como é que a gente tira isso. Já tirei. Como eu disse, eu estou muito até emocionado porque a gente tem feito uma jornada nesse canal Paz e Bem, também na TV 247, de sucessivas aproximações com o Islã, tanto no curso Retalhos da Nossa História, quanto no curso de espiritualidade que nós temos no canal, né? O curso Retalhos da Nossa História com o professor Pedro Lima Vasconcelos, o curso de espiritualidade com o professor Faustino Teixeira. O curso Retalhos da Nossa História, nós fizemos uma verdadeira trilogia, 3 aulas seguidas sobre a presença malê no Brasil, no período final da escravidão no país, né? Então, pessoas feitas escravas que vieram da África e que professavam a sua religião, a sua fé muçulmana, no Islã. Uma história fantástica, o Pedro até vai... Esse é o mote da nossa conversa hoje. E com o Pedro Faustino, com o Faustino Teixeira, a gente tem trabalhado alguns dos místicos mais relevantes do Islã, né? Nas últimas 2 semanas, nós trabalhamos muito fortemente com o Ibn Arabi, e ontem, na quarta-feira, nós trabalhamos com o Rumi. Já tivemos outros encontros do Rumi, já fiz programas sobre o Rumi. O Rumi é um dos maiores místicos da história da humanidade. Então, são aproximações sucessivas. A gente achou que estava na hora de trazer os nossos irmãos do Islã para conversar com a gente aqui no Paz e Bem e na Pós TV 247. Então, primeiro, Pedro, quero saudar você. Muito bem chegado. Aí vou apresentar nossos convidados. Obrigado, Mauro. Obrigado por essa oportunidade que você nos oferece, né, para, mais uma vez, poder discutir e, no meu caso, aprender com meus amigos, já os tomo assim, muçulmanos aqui do Brasil, a respeito dessa presença que está aqui há muito tempo. Gilberto Freire já falava da presença do islâmico antes que houvesse muçulmanos aqui, ou pelo menos que muçulmanos pudessem ser notados, identificados como tais. Então, uma presença importante. E, nesse sentido, a provocação, não é, Mauro, que vem também do samba enredo da Mangueira, que motivou todo o nosso curso dos Retalhos da Nossa História, e a convocação que aquele samba nos fazia de que o Brasil precisava ouvir as vozes de Maíns, Marielles e Malês. Maim, a mãe de um abolicionista, muçulmana ela, e os malês, né, disseminados pela costa brasileira aí ao longo do século XIX, início do XX, a final do século XVIII, e são vozes que precisam ser ouvidas. E agora, com a possibilidade de que essas vozes possam repercutir nesse diálogo que estamos estabelecendo aqui. Então, um prazer muito grande estar aqui. Saúdo o Zaid e o Raj, agradecendo por essa oportunidade de uma conversa ampliada. Então, o Pedro já introduziu. Quem está com a gente para nos introduzir... O Pedro já introduziu quem vai nos introduzir no universo do Islã, que é um bom amigo meu. A gente tem uma relação muito próxima no Comitê Interreligioso Lula Livre. É o Raj Mangolin, que representa o caminho do Islã no Comitê Interreligioso. Eu represento, eu não sei muito bem o que eu represento, não. Estou lá pelo Paz e Bem. Não sei muito bem exatamente o que é, não, mas é o nosso caminho de amizade e paz. O Raj Mangolin, ele é da Coordenação Nacional do CIS, Comitê Islâmico de Solidariedade. E está com a gente também o professor Zaid Muhammad, que é professor universitário do Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade, em São Paulo. O Raj de São Bernardo do Campo, o Pedro de Maceió, eu de Bertioga, mas hoje estou aqui na sede do 247 em São Paulo. Zaid, bem chegado, homem. Alegria de te conhecer. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito bacana poder falar com vocês, né? Eu tenho uma pesquisa já há um certo tempo sobre os malês.
foi um interesse que surgiu muito de interesse pessoal, né? E aí a gente acabou pesquisando sobre o assunto, né? E vai ser um prazer poder passar um pouco disso que eu pesquisei para as pessoas que estão aí assistindo a gente. Legal. E o Raj, que eu já falei, a gente está ficando amigo, né? Nesse caminho lá do Comitê Interreligioso Lula Livre. Raj, muito legal você estar aqui, viu? Fico bem feliz. Obrigado, Mauro. Salam aleikum a todos. O Mauro é a nossa voz, cara, na internet do Comitê Interreligioso Lula Livre, da luta aí pelo diálogo interreligioso. Então, o Mauro, para nós, é um grande exemplo, um grande irmão mesmo, e é uma honra muito grande poder participar do programa. Para nós, muçulmanos, assim, cada vez que alguém levanta um tema relacionado ao Islã de uma forma tão positiva como vocês fizeram, o Pedro e você, esses 3 blocos, né, sobre os malês, a gente fica muito feliz, a comunidade fica muito feliz porque, em contrapartida, a gente tem uma série de matérias, notícias, vídeos muito ruins em relação ao Islã, né? Então, quando tem alguma coisa que mostra, olha, a turma não é esse terror que tentam apresentar, né, com todo o discurso de ódio embutido aí, então para nós é muito bom. Então, obrigado. E como nós costumamos dizer no Islã, que Alá recompense vocês dois, e o Faustino também, porque o Faustino, as 2 últimas aulas que eu assisti, e eu sou assíduo aluno aqui do Pedro e também assisto às aulas do Faustino, tinha coisa lá que eu, assim, tenho que ser honesto, mesmo sendo muçulmano, eu não sabia, porque como tem algumas diferenças entre nós, então tem coisas do sufismo, por exemplo, que eu não faço ideia, não conheço, né? E achei muito bonito, muito legal e aprendi pra caramba. Bom, aqui a gente não tem aquela moleza de Bertioga, silêncio, passarinho, é São Paulo, né? Avião passando, carro na rua, buzina, então o fundo hoje está bem diferente. Quero saudar todo mundo que chegou para essa conversa ao vivo. A conversa está acontecendo nesta quinta-feira, 10 de outubro de 2019, ao vivo, aqui da sede do 247. Será retransmitida pela Pós TV 247. Então, está acontecendo ao vivo pelo canal Paz e Bem. Pela Pós TV 247 será retransmitida no fim de semana. Vou conversar daqui a pouco com a Gisele Frederici, que está aqui atrás. Estou trabalhando aqui atrás, nossa coordenadora de conteúdo. Vai ouvir, então, nossa conversa para definir se vai ao ar no sábado ou no domingo na Pós TV 247. E aí quero saudar quem chegou para a conversa ao vivo. A Elvira Gonçalves, mandando boa tarde a todo mundo. A Regina Parenza, mandando boa tarde, dizendo adorei o Paz e Bem de hoje. O Paz e Bem de hoje foi sobre a espiritualidade do surf. Sou surfista, aprendiz de surf, mas foi uma sobre a espiritualidade do surf que eu achei bem legal. Eu gostei de fazer. Leda Maria Abreu, manda boa tarde. Eliane Martim também. Nilda Maria Ribeiro. A Silvana Ferreira, boa tarde também. Dizendo que está 2 vezes a semana com a gente. Elizabeth Bastos. Albenir Alexandrina, ela dizendo que está muito bonita essa diversidade de nós 4 aqui, mas também já tem gente bonita na tela, né? Tem que tá legal. A Carla Pavão, protagonista fundamental aqui do Paz e Bem, Marisa Andrade, a Clotilde Stephanie e o Francisco Conceição, que chega lá de Portugal. Tá dando boa noite, então, lá de Portugal. Zaid, você falou que, o ritmo aqui, gente, e como a gente não combinou muito antes, é de bate-papo, é de conversa, tá? Não é propriamente... Então, Pedro, por favor, entra quando você quiser, Raj, a gente vai batendo papo, vamos fazer uma roda de conversa mesmo. Eu queria dar o start, Zaid. Você falou que você estuda os malês. Você chegou a assistir as aulas do Pedro, não? Não cheguei a assistir. Tá. Então conta para nós, faz para nós um olhar seu sobre qual é a relevância da presença e do movimento dos malês na história do Brasil. Olha, primeiramente, a presença desse grupo de religiosos que foram escravizados no Brasil, que são os malês... Fala mais alto, está um pouquinho baixo o som. Vocês estão achando meio baixo o som dele? Primeiramente, a relevância da presença desse grupo, né, no Brasil, né, se dá pelo fato de que eles contribuíram de forma muito
como é que eu posso dizer para vocês? Muito importante para a própria cultura brasileira, especificamente a cultura que hoje nós temos no Nordeste, né? Que temos ali a forma com que você se alimenta, né? A forma com que se veste, né? O próprio léxico brasileiro, o léxico, ele tem algumas contribuições dos malês. Então, isso foi o que de mais importante contribuiu para a cultura brasileira de um modo geral. Para o fato de nós, muçulmanos, aqui no Brasil, é interessante conhecer essa história para saber que não só foram árabes que estiveram aqui, né? Até que a nossa própria religiosidade, daquilo que a gente se aproxima do islamismo, não foi só uma contribuição dos árabes, e sim uma contribuição de um grupo que estava aqui conosco, construindo a própria cultura que nós temos hoje. Esse é o ponto mais importante que nós temos que considerar. Legal, bem interessante essa perspectiva. Fala, Pedro, eu vi que você queria falar. Eu quero me somar à fala do Zaid para colocar alguma coisa aqui na nossa trilogia, como você está chamando. Mauro, eu tratei de salientar da perspectiva com a qual eu me aproximo do tema, né? E para mim é muito importante que o Islã tenha aportado aqui no Brasil por esse caminho, que é o caminho que a gente está chamando de caminho dos malês, caminho malê, e, portanto, tenha chegado aqui pela via do navio negreiro, fundamentalmente, né? Eu acho que isso é um elemento muito importante para caracterizar o lugar social que essa tradição religiosa assume desde a sua chegada aqui. E nisso, fazendo uma diferenciação brutal, né, em relação ao modo como, por exemplo, o cristianismo católico chegou a essas terras, pela via da caravela colonizadora. Então, isso vai fazer muita diferença na história do Brasil, pelo menos até o século XIX, início do XX. Depois vamos chegar, com certeza, aqui na nossa conversa, ao islamismo contemporâneo, né? Mas essa trajetória dos malês representa esse percurso, né? Quer dizer, o Islã para as pessoas que professaram essa fé ao longo de 3, 4 séculos aqui no Brasil. Eu estou alargando quanto mais eu posso, né, o tempo. É a fé de pessoas que não estão vinculadas a um projeto de dominação. Pelo contrário, são objeto desse projeto de dominação, são vítimas desse projeto de dominação. E aí o Islã, então, aparece, né, isso é a minha percepção, em toda a sua força libertária, né, como algo que aponta na direção da resistência, a busca da alternativa, da criação, da criatividade. Eu descubro isso nos malês, né, na trajetória malê. Uma coisa... Passou um avião aqui, eu fechei e esqueci de abrir. Para quem não assistiu a trilogia sobre os malês do curso Retalhos da Nossa História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, eu vou colocar, então, depois na descrição do vídeo o link para cada uma das 3 aulas, para quem quiser depois assistir. Raj, a sensação... Bom, uma questão importante, que já para mim é um dado que é óbvio, mas que eu não vi. O Zaid que trouxe para mim. São 2 caminhos, são 2 percursos diferentes da chegada do islamismo no Brasil. O percurso africano, propriamente dito, e o percurso árabe. E agora que ele falou, que eu falei, que coisa interessante, são 2 islamismos, não 2 islamismos, mas 2 caminhos bem distintos, né? Entre esse caminho africano, aí do século XVII, XVIII, XIX, e o caminho árabe, que me parece que vai predominar a partir aí do século XX, e especialmente agora no século XXI. É mais ou menos isso, Raja? Eu costumo dizer que o Islã no Brasil tem três momentos muito particulares, assim. O primeiro é esse da chegada dos africanos escravizados, né? Os nossos irmãos que, inclusive muitos deles, uma das coisas que o Pedro
chegou até a comentar na aula, e que eu acho legal sempre a gente dizer, é que alguns deles foram enganados pelos comerciantes de seres humanos, dizendo assim, olha, nós encostamos aqui uma caravela e estamos indo para o Hajj, fazer a peregrinação, né, que é o Hajj. Vamos fazer a peregrinação com a gente. As pessoas subiram voluntariamente nos navios negreiros, achando que estavam indo fazer o Hajj, né? Então são pessoas que Hajj é uma palavra quer dizer peregrinação? No meu caso, ficou. Eu adotei o nome Hajj depois que eu fiz a peregrinação. Né? Então, ao Hajj é a peregrinação, que é um dos pilares do Islã. Todo muçulmano que tiver saúde, condições de saúde e condições financeiras é obrigado a fazer a peregrinação pelo menos uma vez na vida. E aí eu, graças a Deus, consegui. A peregrinação a Meca, é isso? Em Meca. Okay. E que acontece todo ano, né, no mês de Hajj, que é o mês da peregrinação. E então alguns deles foram enganados. Então são pessoas que chegaram aqui, todas sabiam ler, todas tinham práticas de higiene, que é uma coisa muito presente no Islã, que era diferente dos europeus, né? Então tem algumas coisas, por exemplo, escova de dente é uma criação, né, de tradição islâmica, né? Como, por exemplo. Então eram pessoas com uma cultura muito forte, e uma das coisas que é muito cara para nós muçulmanos, que é a coisa de dizer que nós só baixamos a cabeça para Deus, para mais ninguém. Então jamais um muçulmano pode aceitar uma situação de escravidão. Né? Então é óbvio que esse sentimento islâmico de liberdade, de luta por direitos e de só se submeter a Deus fez com que a revolta tivesse lá toda a capacidade que teve na época, apesar de, por uma questão de traição também, não ter triunfado da forma como se esperava. Mas, depois disso, e aí acho que depois a gente precisava conversar, bater um papo sobre o que representa o massacre desses muçulmanos na Revolta dos Malês, e a gente pensar um pouco o que está acontecendo hoje, né? Principalmente com o povo de terreiro, e também com os muçulmanos hoje. Né? A gente está acompanhando alguns casos gravíssimos aqui de denúncia de agressão contra muçulmanas, principalmente. Porque o fascismo é tão covarde que ele sempre busca o mais fraco, sozinho, isolado, para atacar e para agredir. E aí, no caso, eles dão preferência para as mulheres muçulmanas. Né? Aí tem um segundo momento que é depois no período de guerra civil do Líbano, que vem muitos libaneses. Primeiro tem uma leva de libaneses cristãos que vem, né, no tempo do Império Turco Otomano ainda, e depois na outra guerra civil do Líbano começam a vir muitos muçulmanos. Então a gente tem um novo momento do Islã no Brasil, que é principalmente aí desses muçulmanos de origem libanesa. A maioria das comunidades do Brasil tem uma presença muito grande de famílias libanesas. Né? Aqui em São Bernardo, por exemplo, mais de 90% de quem frequenta a mesquita é descendente de libanês. Né? As entidades, as organizações, grande parte delas são dirigidas por essas famílias. Né? E agora, eu acho que a gente vive um novo momento, a gente começa a viver um novo momento que tem dois fenômenos. Um fenômeno é uma grande imigração africana de novo. De novo, a gente tem um número muito grande de muçulmanos africanos chegando no Brasil. No centro de São Paulo, tem 3 mesquitas. 3 mesquitas. As 3 são majoritariamente frequentadas por muçulmanos africanos. Né? Do Senegal, de Zâmbia, do Zaire, da Nigéria. Então, muitos refugiados africanos, né? E aí, assim, tem uma mesquita mais organizada ali no Vale do Anhangabaú,
mas tem 2 salões muito grandes, um na 24 de maio, outro na Avenida Rio Branco, de muçulmanos africanos. Faz umas 2 ou 3 sextas-feiras eu fui fazer a oração lá, a oração do meio-dia da sexta-feira, que é como se fosse a missa dos católicos, para nós é a oração do meio-dia na sexta-feira. Tinha umas 200 pessoas na oração, tinha 3 brancos. Eu e mais 2. Então, assim, é um fenômeno muito interessante. E, ao mesmo tempo, uma quantidade razoável, não vou dizer que é grande, que é massivo, nem nada, de conversões, ou como nós costumamos chamar de reversões, de brasileiros ao Islã. Então, eu, por exemplo, sou de família católica. Minha família é, tanto por parte de pai quanto de mãe, de descendência italiana, né? E eu me converti ao Islã. O Zaid eu não sei, mas pelo que eu conheço, ele também é brasileiro e de família brasileira, não é de família árabe. E aí a gente tem um grande número de irmãos e irmãs aí se convertendo, que são brasileiros, e que acho que começa a traçar um novo momento do Islã no Brasil. Uhum. Mas, a gente ouve falar, inclusive, de um fenômeno interessante de crescimento. Hã? A gente ouve falar de um fenômeno interessante, parece aparentemente de um forte crescimento da presença do Islã nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Sim. Em São Paulo também. Eu acho que falar que é forte é exagerado. É interessante. Forte é um pouco de exagero. Assim. Forte em relação ao que tinha antes, né? Ah, sim, sim. Você pega aqui em São Paulo, e aí eu tenho um orgulho muito grande disso, porque vi desde o começo, e sou amigo do CAAB, que é a liderança, uma grande liderança do Islã, na minha opinião, que é um irmão também brasileiro, de origem no hip hop, um militante da luta contra o racismo. Qual o nome dele? É César CAAB. Ok. Eu o conheço desde o tempo que ele era o Vulto. O nome dele era Vulto Madiba. Ele tinha um grupo de hip hop. Ele era conhecido como Vulto Madiba. E ele construiu a primeira mesquita do Brasil numa favela, que é lá em Embu das Artes, favela da cultura física, né? Que é uma coisa maravilhosa. É um negócio, né? Na minha opinião, é revolucionário. E acho que, assim, dá para dizer que é muito forte? Não, mas é razoável e acho que faz parte desse novo momento, né? Tem algumas coisas acontecendo no Nordeste do Brasil, né? Em algumas regiões do Nordeste, em alguns estados, no sertão, eu não gosto de falar onda, mas um momento de conversões ao Islã muito interessante. E agora, assim, eu não gosto muito de falar que é muito, tal, não sei o quê, porque as pessoas que são contrárias ao Islã, que combatem ao Islã, usam esse argumento para dizer que, assim, olha aqui, eles estão tomando... É loucura dos caras, né? Mas não é tão forte assim. Infelizmente, ainda não é. O Raj trouxe uma questão interessante. Você me corta aí que eu falo pra caramba. Você me corta aí porque eu falo pra caramba. Eu sei. Mas não, isso eu tô aprendendo aqui. Acho que tá todo mundo embevecido aí com a sua aula sobre o Islã. Você trouxe uma questão, Raj, fundamental, que é a questão da peregrinação. E essa foi uma questão chave que o Pedro tratou no curso, no mini curso, né, na trilogia dos malês, que era uma questão, né? Como é que uma pessoa feita escrava vai fazer peregrinação? E aparentemente houve uma solução muito engenhosa dos muçulmanos lá na Bahia, né, Pedro? Sim, quem registra isso é o antropólogo, enfim, uma figura muito celebrada na época, mas carregada de preconceitos de toda a ordem, de racismo e outras coisas, que foi o Nina Rodrigues, né, que fez o laudo do Antônio Conselheiro, né, o líder lá do Belo Monte. Mas ele tem um trabalho que marcou a época, né, um dos primeiros trabalhos sobre a cultura dos africanos e africanas aqui no Brasil.
E ele fala disso, né, de ter encontrado um espaço de reunião de malês em Salvador, no final do século XIX, em que, numa das paredes, né, do espaço, se representava, né, a cidade de Meca e, pelo que ele pôde aprender ali, do contato que estabeleceu, né, as pessoas faziam como que uma peregrinação espiritual, né, voltavam-se para aquela gravura, né, do que seria a Meca e realizavam espiritualmente, né, se é que se pode dizer assim, a peregrinação que efetivamente não teriam condições, né, pela condição óbvia, né, pela situação óbvia de impedimento, então faziam desta maneira a peregrinação, né, cumprindo desta forma, realizando desta forma um dos pilares, né, um dos 5 pilares fundamentais do Islã. Perdão, não vou mais. Deixa o avião passar e tudo bem. Zaid, você é de família muçulmana ou, como Raj, é alguém que se converteu? Não, eu sou brasileiro, né, convertido ao Islã, de família cristã, né? Eu me converti ao Islã aos 16 anos. Fala mais alto, mais alto. Eu me converti ao Islã aos 16 anos de idade, né? Foi o momento em que eu fiz a minha conversão, aos 16 anos de idade. E a minha conversão, já que nós estamos falando de peregrinação, ela se deu justamente porque um belo dia eu estava assistindo TV e eu vi lá a peregrinação na TV e eu perguntei para minha mãe assim, mãe, o que essas pessoas estão fazendo aí, né? Andando em redor desse local aí. Ela falou assim, meu filho, não liga não, é tudo louco. Eu falei, né, que é isso? Uma pessoa pode estar louco, mas 2 milhões é difícil, né? Então, naquele momento eu comecei a procurar conhecer um pouco mais sobre o islamismo, né? Foi justamente quando eu via uma imagem da peregrinação, tinha 2 milhões de pessoas fazendo a peregrinação, e eu comecei a me interessar para aprender o Islã. E interessante é que depois que eu me converti para o Islã, eu aprendi árabe, aprendi leitura de Alcorão, etc., com alguns muçulmanos que residiam na cidade de Recife, né? Já que Você morava em Recife na época? Morava em Recife, nasci em Recife, né? Tá. E lá tinha um sheik egípcio que está vivo até hoje, né? E eu encontrei com ele, ele não falava muito bem o português, sabia falar inglês e ele queria me ensinar árabe. Eu falei, nossa, como é que ele vai me ensinar árabe se ele nem fala português, né? Mas aí a gente foi conversando em inglês, ele me ensinando árabe, e aí também eu acabei aprendendo também com isso, sobre o Islã. Mas até aí eu acreditava ainda, falando sobre as fases que o nosso amigo, o Raj, falou, da presença do islamismo aqui no Brasil, eu acreditava que o Islã era uma coisa que os árabes realmente tinham trazido e coisas desse tipo. Mas, com o passar do tempo, né, na verdade, foi um tempo que eu tive contato com pessoas do Paquistão, eles começaram a me contar assim, olha, você sabia que no Brasil existia um grupo de muçulmanos negros que participaram, inclusive, da época da colonização do país? Eu falei, não acredito, nunca ouvi falar sobre isso, né? E eles me mostraram alguns livros, né, em inglês, e eu gostaria de dizer uma coisa, a primeira fase da presença do islamismo no Brasil, você encontra registros, inclusive, na nossa literatura. Castro Alves, em Navios Negreiros, tem um verso que ele fala assim, sobre as caravelas, ele falando sobre as caravelas, ele fala assim, salve serralhos severos como a barba de um pachá, né? Embórios que crânios dos crentes fiéis de Alá. Está escrito lá no Navio Negreiros. Uma frase interessantíssima. Ou seja, naquele momento já existia conhecimento da presença de muçulmanos em navios negreiros. E uma coisa importante, nesse primeiro momento, não foram apenas negros escravizados que vieram para o Brasil e que eram muçulmanos. Uma coisa que eu consegui descobrir em Recife, né, é que, por exemplo, os moinhos de açúcar, né, eles foram construídos por mouros, né, que eram muçulmanos que viviam na Europa. E eles vinham nas caravelas, inclusive eles eram as pessoas que auxiliavam nas caravelas, nas navegações,
e vieram para o Brasil também. Então, muito antes mesmo de nós termos o conhecimento dos malês, os mouros também vinham nas caravelas, né? Eles também tinham um conhecimento, eles eram trazidos pelos portugueses até pelo conhecimento que eles tinham de construir moinhos de açúcar, de construir casas, vilas, também sistemas de água, né? Então, eles eram trazidos justamente por isso, né? Com os portugueses. E quando, nessa primeira fase, também vinham os negros escravizados, que eram muçulmanos, né? A questão da peregrinação desses muçulmanos negros na África é uma coisa muito forte. Eles tinham essa tradição, que é, na realidade, um pilar do Islã, que é a peregrinação à Meca, muito forte. Um dos primeiros a incentivar essa peregrinação, né, foi justamente um rei muçulmano chamado Mansa Musa. Como? Mansa Musa. Vocês estão ouvindo bem o Zait ou não? Vocês conseguem ouvir bem? Estão ouvindo bem, Pedro? Às vezes não escuto alguma coisa. Eu também não. Se você puder, desculpa, Zait, mas se puder falar um pouquinho mais alto de novo, de fato então, o som. A peregrinação era uma tradição entre os muçulmanos africanos, muito assim, no século XVI, XVII, já era uma grande tradição. E um rei muçulmano chamado Mansa Musa, conseguiram ouvir agora bem? Bem? Mansa Musa, ele incentivava muito os muçulmanos a fazerem essa peregrinação, né? Então, esses que vieram escravizados para o Brasil, como disse o Raj, que muitos deles foram enganados, né, dizendo que haveria uma peregrinação, era colocar na caravela e era trazido aqui, eram escravizados, eles vieram justamente porque eles tinham essa tradição de buscar os barcos, né, que estavam vindo para o Oriente Médio para poder fazer a peregrinação. Né? Então, esse primeiro momento da chegada do Islã no Brasil foi um momento muito importante. E aí vem uma característica importante do islamismo. Já falei para vocês que tem essa herança na nossa literatura. Nós falamos aí de Roberto Freire, que já falou alguma coisa, e Castro Alves, que tem nos seus poemas, mas também nós vamos encontrar, né, dentro das próprias lutas que foram travadas aqui no Brasil, de 1809 a 1835, 9 períodos de levantes que foram feitos justamente pelos malês. Né? Esses períodos de levantes que foram feitos de 1809 a 1835, né, eles foram documentados, eles estão documentados no Arquivo Público do Estado da Bahia, lá tem os documentos, e tem documentos que são muito importantes, que estão lá no CEALI, eu acho que é Centro de Estudos Africanos da UFBA, fica bem próximo ao Pelourinho, né? E lá tem um mapa, os malês, eles desenharam um mapa da cidade de Salvador e dividiram essa cidade em distritos. Isso eles fizeram como se fosse um governo paralelo. Então, sim? Para cada um desses distritos existia um que era responsável. Veja, de 1809 a 1835, eles começaram a elaborar um plano para se fazer um grande levante, né? Então, quando a gente fala de traição, viu, Raj, a gente não pode dizer assim, uma traição efetivamente. Eles tinham um costume já de preparar para partir para um embate maior, né? Eles estavam organizados, muito bem organizados, né? Tanto que o levante de 1835 foi feito para ser um ataque surpresa, efetivamente, na cidade de Salvador, né? Uma coisa que é bem interessante você conversar, quando eu estava fazendo a pesquisa em 2003, eu fui conversar com os livreiros que ficam ali na região do Pelourinho. Olha só que interessante. Livreiro é um cara que tem uma informação magnífica. Fui procurar alguns livros sobre os malês, né? Estava procurando documentação, eu recolhi bastante. E um livreiro falou para mim assim: o senhor sabia que aqui, de frente ao elevador Lacerda, lá tem um forte, não tinha elevador Lacerda ainda, tem um forte lá de frente. O desespero do governo foi tão grande que quando os malês invadiram aquele local, que é ali onde hoje fica o elevador Lacerda, a única saída que eles tiveram foi apontar os canhões do forte para dentro da cidade para poder dizimar a revolta que estava acontecendo naquele pátio, né? Eu falei, nossa, que coisa interessante.
bacana. E eu consegui alguns livros de alguns belgas também que contam essas histórias. Mas o que eu quero dizer com isso é essa característica de fazer um levante para se opor a uma opressão, que era a própria escravidão em si, né, e estabelecer um governo justo, podemos dizer assim, na qual as pessoas pudessem conviver, já era uma coisa que está dentro das próprias regras, dos costumes dos islâmicos, né, dos muçulmanos, e que esse grupo já tinha consigo, ele já trazia isso consigo. Um ponto interessante, né, da gente notar é que nesse levante, muitos deles foram mortos, mas você nota que nesse levante não tinha somente negros muçulmanos. Eles fizeram contatos com outros negros de outras etnias, de outras religiosidades, e eles aderiram a isso. Então, nesse momento, não tinha só negros muçulmanos. Os muçulmanos, sim, estavam ali buscando comando, eles fizeram os mapas, tanto porque eles sabiam escrever, os mapas estão em árabe, né? Você vê lá a cidade dividida com mapas em árabe, mas ali também tinham negros que não eram muçulmanos, que eram chamados a participar, né, dessa revolta, justamente com aquela intenção de dizer, olha, vamos acabar com essa opressão e vamos criar um lugar para todos. Uhum. Era isso que era a intenção do levante de 1835. E foi nesse primeiro período, né, da chegada do islamismo no Brasil. Porque, nesse sentido, era uma revolta, um levante de libertação e não necessariamente, então, um levante para implantar o islamismo no Brasil. Não a intenção não era implantar o islamismo, a intenção era libertação. Criar um Estado, fosse justo porque existiam não muçulmanos agregados a eles. O Pedro está querendo dar uma palavra sobre... Acho que o Pedro está querendo dar uma palavra sobre isso também. Fala, Pedro. Só quero colocar uma nota de rodapé. E lembrando algo que a gente conversou num dos encontros, Mauro. A fala do professor João José Reis, que certamente o Zaid conhece, o grande estudioso, né, dessa temática, né, com obras fundamentais publicadas a respeito, quando ele fala que, no caso dos malês, a inspiração foi malê, mas o levante foi africano. Essa expressão eu acho ótima, né? Que confirma isso que o Zaid acaba de dizer, né? E a gente discutiu isso em torno, inclusive, Mauro, você se lembra, né, da questão se foi jihad, se não foi, né, e os equívocos em torno desse conceito, né? Mas é isso, né? A inspiração libertária que vem do Corão, que vem da trajetória dessas pessoas, né, contagia outros segmentos que partilham de outras confissões ou de outras adesões religiosas, mas que vivem a mesma situação de opressão, de subjugação, de subjugação, né? O Raj, a impressão que eu tenho, veja se eu estou enganado, é que a questão malê no Brasil, em relação ao islamismo hoje, é mais marcada pela ruptura do que pela continuidade. Eu tenho uma sensação de que não há uma herança malê propriamente dita no islamismo hoje, ou há, né? Você tem um processo de ruptura da presença do Islã no Brasil com a derrota do levante malê e a desorganização, e aí você vai ter a retomada do islamismo por outras vertentes, né, que não são herdeiras dos malês, ou existe alguma vertente que seja herança da presença malê? Não, eu acho que, assim, quando eu falo que tem esse terceiro momento, se bem que tanto o Zaid quanto o Pedro acho que podem falar melhor sobre isso, mas tem registros de presença islâmica no Brasil pré-colombiana. Antes de Cabral, antes de Colombo, tem registro da presença de navegantes, grupos que que saíam para a questão do comércio e acabaram parando aqui no Brasil. O que eu acho, Mauro, é que o que eles fizeram, o massacre que foi depois do Levante, nos deixou um vácuo, né,
da presença dos muçulmanos no Brasil? Porque os que sobreviveram passaram a viver sob muita ameaça e as proibições ainda maiores, né? E aí tem várias coisas que os professores é que sabem falar melhor, mas a gente escuta falar muita coisa. Por exemplo, os rituais, tanto do candomblé quanto da Umbanda, você vê vários movimentos ali que são idênticos ou muito parecidos aos dos muçulmanos, né? O uso da roupa branca na sexta-feira, a questão de baixar a cabeça, que até eles chamam de bater cabeça, né? De se curvar no momento da oração, uma série de nomes e comidas que têm relação com a presença dos malês. Outro dia eu falei para uma amiga baiana que o acarajé era de origem islâmica, ela ficou brava comigo. Ela falou assim, mas rapaz, isso é das baianas lá. Eu falei, não, mas é que era o falafel, o bolinho que os muçulmanos faziam, tal, e aí acrescentaram lá o camarão e o quiabo. Sério? Né? O acarajé, então, é de origem... Eu aprendi isso. Né? Legal. Eu sei que a minha amiga baiana ficou brava pra caramba. Eu assim, você tá louco? Tem uma coisa também, Zaid, você que sabe melhor, mas, por exemplo, o nome Bahia tem relação com isso. Diz que quando um muçulmano chegou na caravela e viu a costa ali brasileira, ele ficou espantado e falou Bahia. E aí o nome virou Bahia. Ele estava querendo dizer assim, que coisa mais linda, né? Porque aquilo não é uma Bahia, né? No Brasil, aquilo não é Bahia. Então, o nome Bahia tem relação também com o muçulmano que achou o lugar lindo e falou Bahia. Né? Então, eu acho que esse rompimento que tem, Mauro, e aí tem algumas histórias, por exemplo, de muitos que conseguiram fugir e vieram parar no Rio de Janeiro, e aí já tem a história também de que a origem do samba tem a ver com isso, que o pandeiro, por exemplo, era um dos instrumentos usados pelos malês. Tem várias coisas, né, que foram ficando escondidas. Né? A coisa de se lavar antes de rezar, que muitos pessoas de pouco tempo, né, os mais velhos faziam isso. E aí agora, eu acho que nós brasileiros começamos a resgatar mais isso, a ter orgulho disso, né, a ter essa capacidade de dizer, olha, nós não precisamos ficar copiando alguns modelos que são presentes aí no mundo inteiro, no mundo islâmico, porque a gente tem a nossa própria história. Nós podemos dar continuidade a essa história, né? Podemos continuar com essa herança dos malês. E acho que é isso que está acontecendo. Quando eu falo que tem um terceiro momento aí, essa questão é muito forte. Né? Tem a questão também de outras experiências, como por exemplo, lá do Malcolm X, né? A luta dos afro-americanos também, que para nós é muito presente, mas sem dúvida que a questão dos malês para nós é fundamental aí para dizer que o Islã no Brasil é uma religião de matrizes africanas. Então nós estamos juntos aí com a outra turma do candomblé, da Umbanda, né? E isso para nós é muito bom, é muito rico. Uhum. Que legal, que legal. Agora, Zaid, Mauro, desculpa. Fala um pouco essa coisa, Zaid, da presença pré-colombiana. Tem isso, não tem? Eu já li num texto isso, mas, para falar a verdade, não prestei muita atenção. A questão da presença do Islã antes mesmo da descoberta aqui da América, né, é um trabalho de doutorado de história de um canadense que hoje é convertido ao Islã, chama-se Abdul Hakim Quick, né? Ele fez essa pesquisa e descobriu que navegadores chegaram à América Central, mais especificamente, muito antes da descoberta da América, e lá eles se estabeleceram. Quando os espanhóis chegaram, lá já existia algumas famílias que são até tradicionais
na Espanha, com a família Bobadilla, né? Bobadilla, que é Abu Abdullah, Bobadilla. Então, já existiam esses grupos de muçulmanos que habitavam lá a América Central. Essa história é uma tese de doutorado, não é simplesmente uma história qualquer, né? E está relatada num livro chamado, que é o livro do Abdullah Hakimi Quick, que chama-se Rotas Profundas. Porque justamente como é que esses navegadores africanos chegavam à América? Eles utilizavam algo que o próprio Amir Klink, lembra o Amir Klink que cruzou o Atlântico? Ele utilizava justamente aquela rota do Atlântico, né, seguindo da África até a América, né? Então, por isso o livro chama-se Deep Roots, ou Rotas Profundas, né? É bem interessante essa história, né, porque nos traz algumas heranças maravilhosas. Uma delas, a gente pode dizer assim, por exemplo, nós falamos muito dos malês no Brasil, mas nos Estados Unidos existe um grupo chamado Malange. Malange? São negros muçulmanos que estavam nos Estados Unidos lá. Então, existe ali também uma herança de malês lá nos Estados Unidos, né? Voltando a nós aqui no Brasil, né, é interessante que depois de 1835 não acabou os malês, né? Houve sim uma ruptura da passagem da tradição islâmica para outros, mas essa ruptura foi muito mais forçada, porque, por exemplo, se você procurar leis do Império ainda, leis do Império proibiam o exercício de religiões como o islamismo aqui, né? Em 1930, na época Vargas, um deputado fez um grande pronunciamento, né, na Câmara dos Deputados. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu até tenho em algum local guardado esse pronunciamento desse deputado, em que ele diz assim: nós temos que fazer leis mais duras para evitar que esses muçulmanos voltem aqui novamente e façam outro levante como esse. Incrível. E quando eu li, quando a primeira vez que eu tive contato, né, saber que houve um pronunciamento como esse, eu fui procurar, né, nos anais da Câmara. Eu falei, não é possível. E o pior que eu encontrei, e o cara... Achou? Achei, sim. Eu vou tentar lembrar o nome desse deputado, mas ele foi na época Vargas, 1930 aproximadamente, na década de 30. Ele fez esse pronunciamento pedindo leis mais duras para evitar justamente que muçulmanos, né, voltassem a fazer levantes como eles fizeram antes. Aqueles negros. Nossa, essa história é fantástica, hein, Pedro? Essa a gente não conhecia, não. Não, a gente chegou na conversa nossa até o início do século XX. Fantástico. Se vocês procurarem, se eu tiver a oportunidade, vou mandar para o Raj, e o Raj manda para vocês, desse pronunciamento desse deputado na Câmara dos Deputados lá. Então, porque isso significa uma herança do temor da elite brasileira em relação ao vigor do Islã. Exatamente. Na Bahia, né? Isso. No Rio de Janeiro, muitos dos malês fugiram para o Rio de Janeiro. Muitos deles fugiram para o Rio de Janeiro, né? E ainda no Rio de Janeiro, um navegante, isso está na história de um professor aqui da USP, ele tem um livro que ele conta essa história, que um dos navegantes, que era do Império Turco-Otomano ainda, né, chegou ao Rio de Janeiro e encontrou um grupo de negros muçulmanos lá próximo ao porto, e ele achava eles eram muito fechados, eles não se comunicavam com as pessoas, etc. Isso era uma atitude que era tomada pelos malês justamente para evitar que eles sofressem algum tipo de sanção. Isso está contado no livro de um professor aqui da USP, que publicou recentemente. Eu vou tentar... Paulo José Fará. Exatamente. Então, nós falamos dele, Mauro, me desculpe só fazer a ponte. Nós falamos dele, Mauro, no nosso terceiro encontro, se não estou enganado. Sim, foi. Aquele título bem interessante, agora me foge o nome. Que é um título longo, né? O nome deste imã era Al-Baghdadi. Exatamente. Al-Baghdadi. Então, é interessante você ver que a ruptura que houve em termos de passar essa cultura dos malês para outro, ela aconteceu por uma outra via, que é a via que o Raj acabou de falar, que é o sincretismo religioso com as religiões de matrizes africanas.
Entendi. A cultura de se vestir branco no final do ano, que o brasileiro que muito tem, então, se vestir branco, tal, numa ocasião festiva, é uma coisa que os muçulmanos fazem. Os patuais, sabe, os patuais. Se você for no Arquivo Público do Estado da Bahia e pegar os documentos dos malês que estão guardados lá, entre eles estão patuás, que eram... Nós mostramos, né, Pedro, numa das aulas, os patuás. Mostramos. Isso era um mecanismo de proteção que eles utilizavam. Isso se incorporou às religiões como a Umbanda e o Candomblé. Outra tradição interessantíssima é a camarinha. Para quem não sabe o que é a camarinha, que é aquele momento em que as pessoas de religiões afro, elas ficam reclusas a um ambiente durante um certo tempo e depois elas saem. Ali ela tem uma experiência espiritual, né, sendo reclusa naquele momento. O profeta do Islã, Muhammad, sobre ele a paz, ele fez uma reclusão numa caverna chamada Caverna de Hira. Foi onde ele recebeu justamente a revelação. Os muçulmanos, o sufismo, né, o islamismo, ele tem essa ideia de que você faz uma determinada reclusão por um determinado tempo para que possa ter um contato com o divino. Uhum. Os malês, eles tinham essa ideia de fazer essa reclusão. E isso, com o sincretismo religioso, ou seja, essa cultura, veja que coisa interessante, a cultura deles foi passando para outros, mas não pela via do islamismo puro, mas pela via do sincretismo com outras religiões, a Umbanda e o Candomblé. E essa tradição da camarinha foi passada também, né? Uhum. Essa reclusão espiritual, no que depois ele vai sair para a sua prática. Interessante. Quer dizer, o que a gente constata, então, em relação aos malês, é muito mais de uma infiltração, no sentido estrito da palavra, né? Sim. Quer dizer, a experiência malê vai se infiltrando, especialmente nas religiões afro, mas não apenas nelas, né? E deixando sua herança para a cultura e para a espiritualidade brasileira, né? Talvez não na dimensão original da chegada deles aqui. Fala, Pedro. Eu estou querendo acentuar para me enriquecendo com a fala dos amigos aí muçulmanos, na verdade, acentuando coisas que a gente procurou falar nos nossos 3 encontros, Mauro. Uhum. Pedindo licença, né, aos antecedentes, né, dos quais já se falou, e fundamentalmente, me corrija se eu estiver equivocado, o Islã, no Brasil, ele é uma religião afro-brasileira. Né? Grosso modo, ele é uma religião afro-brasileira. E ele se desenvolve tanto assim com expressões... Eu não quero usar a palavra autêntica, porque nesse contexto não cabe falar de autêntico ou não, mas expressões que a gente evidencia mais claramente serem islâmicas, como se desenvolve enraizando-se pelas interações no mundo das pessoas e dos intercâmbios que as pessoas muçulmanas tinham, que eram com seus companheiros de escravidão, companheiros e companheiras de servidão. Por isso, a imersão, o enraizamento no mundo maior das religiões que a gente chama hoje de afro-brasileiras. Entendi. Então, se a gente tem uma série de elementos que permitem que nós contemos uma história bastante detalhada do islamismo malê ao longo do século XIX, começando já no fim do XVIII, né? Mas principalmente a partir de 1809, como dizia o Zaid. Né? E aí eu queria acrescentar, não foi só na Bahia, né? A gente tem levante malê, por exemplo, aqui perto de onde eu estou. Tem um levante que também é frustrado, né? Mas com semelhanças estratégicas muito grandes com os malês de 35 em Salvador, aqui em Penedo, né? Cidade próxima da foz do Rio São Francisco, né? Em 1815. Né? Mas aí você tem, como já foi dito, que muitos malês de Salvador são deportados ou conseguem escapar e vão para o Rio de Janeiro. E a chegada do al-Baghdadi vai fazer com que ele trave contato com malês não só no Rio de Janeiro, mas também em Salvador e também em Recife.
Né? De onde vem o Zaid? E você se lembra, Mauro, o último encontro nosso foi consagrado ao Alufá Rufino, que era um líder malê em Recife na segunda metade do século XIX. Então, a gente consegue contar a história malê ao longo do século XIX no Rio, em Salvador, em Recife, e a gente consegue avançar para dentro do século XX. Por exemplo, não me lembro se a gente citou, Mauro, mas há um trabalho muito interessante de um jornalista do Rio de Janeiro, conhecido com o nome de João do Rio. E ele escreveu uma série de crônicas que depois foram reunidas num livro chamado As Religiões do Rio, em que ele fala das pesquisas que ele, como um jornalista interessado em conhecer a cena urbana ali da capital, então, as cenas que ele pôde presenciar, porque ele começou a vasculhar, se interessar, perguntar e buscar aqui e ali, e ele encontrou a presença malê no Rio, tanto assim de maneira mais facilmente identificável, como esta presença diluída no universo mais amplo do mundo afro-brasileiro, né? E nós estamos falando aqui de 1903, 1904, bem o início do século XX. Né? E aí, isso se soma, né, do ponto de vista cronológico, a essa informação interessantíssima que o Zaid nos trouxe, né? De um pronunciamento em plena década de 30, né, em que um deputado está preocupado não só com o efeito da rebelião malê de um século atrás, mas com a presença de descendentes espirituais, né, desses malês rebeldes lá de Salvador. Sim. Então, a gente consegue, com isso, contar uma história bastante larga no tempo, bastante dilatada no tempo. Né? E eu me colocava a pergunta, né, sobre se essa história a gente não conseguiria esticá-la o suficiente para entender a reemergência, a reaparição de alguma coisa que então não teria desaparecido, que é o Islã nas favelas do Rio de Janeiro, né? Sobre o qual, inclusive, já se falou alguma coisa antes. Né? Então, a gente quase consegue contar uma história contínua do Islã ao longo do processo histórico que caracteriza o Brasil, que constitui o Brasil. Né? Mas uma presença sempre silenciada, que agora, né, vai vindo à tona e cabe fazê-la cada vez mais evidente. Primeiro, assim, eu acho que o que vocês fazem no canal Paz e Bem, de resgatar toda essa história de resistência, de luta do povo brasileiro, é um negócio maravilhoso, né? Porque a gente costuma ouvir muito que o brasileiro é sossegado, o brasileiro não luta, que é assim mesmo e tal. Mas, voltando um pouquinho, quando você fala, Pedro, que o Islã no Brasil é uma religião afrodescendente... Grosso modo, né? Grosso modo. Eu acho, a minha opinião é o seguinte, o Islã, em qualquer lugar, porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era descendente de uma africana. Hajar, a princesa que foi esposa de Ibrahim, de Abraão, era egípcia, africana. Então ele é descendente de africano. Eu acho que o termo certo é mustabir, não é isso, Zaid? Isso. Mustabir. Então ele não era um árabe puro. Que também na época do profeta tinha esse preconceito com os que eram de sangue totalmente árabe com os que tinham misturas. Então ele era dessa origem de misturas. Ele é da família do profeta Abraão, né? E de Ismael em árabe, né? Então Ismael e Hajar são da família do profeta Muhammad e são africanos. Se me permite, na tradição bíblica, para quem nos acompanha, a figura de Agar, né? A mãe de Ismael. Agar, exato. Que infelizmente alguns traduzem como uma escrava de Abraão, né? E isso não é verdade. Ela foi uma princesa egípcia e
foi esposa de Abraão. Então ele tem origem africana. Se Mohammed é o grande profeta do Islã, então não dá para negar que também tem essa influência africana no Islã, né? Assim, acho que isso é uma coisa importante para a gente destacar. E são coisas que a gente vem resgatando entre nós, muçulmanos brasileiros, para mostrar que nós temos muito mais identidade com o Islã do que se imagina, né? As pessoas tendem a acreditar que o Islã é uma religião exclusivamente árabe. E só 18% dos muçulmanos do mundo são árabes, né? Então você pega a maior parte dos muçulmanos do mundo inteiro, nem são árabes, né? E é legal quando, às vezes, quando a gente fala assim, principalmente em restaurante, assim, né? Que você vai e fica, não, mas nesse feijão aqui tem bacon, tem linguiça. Por quê? Não, eu não posso comer porco. Ah, você é adventista? Não, eu sou muçulmano. Ah, de que país que você é? Eu sou do Brasil, cara. Né? Então, assim, é um lance interessante de lidar. E aí eu acho que o que a gente tem feito, principalmente com algumas figuras como o Zaid, que estudam, que se aprofundam. Tem um outro irmão em Juiz de Fora, o Geraldo Magela, que estuda bastante também a relação dos africanos muçulmanos com o Brasil, e isso tudo tem nos ajudado a resgatar a história e, ao mesmo tempo, nos incentivar a uma organização diferente do Islã no Brasil, né? Uma forma diferenciada de organização, de acreditar que os brasileiros, sim, têm origens e têm heranças importantes do Islã, que eles podem construir isso de novo, resgatar essa força, né? E aí eu fico imaginando, e tem algumas situações que é melhor a gente não falar que tem acontecido, mas eu fico imaginando esse deputado que o Zaid citou aí, qual é o grande medo que a elite tem de nós muçulmanos? É que para nós, se nós morrermos pela causa de Alá, para nós é a coisa mais maravilhosa que existe, cara. Então, assim, é muito difícil você enfrentar um adversário, um inimigo, que não tem medo de morrer, né? Que considera que isso pode ser o martírio, pode ser uma bênção, né? A gente acredita de verdade que existe o paraíso, e uma das condições do mártir é essa, é ser acolhido por Alá no paraíso. Então, é difícil para os caras combaterem um adversário desse tipo, né? Que fala assim, eu não vou baixar a cabeça para você, eu não tenho medo de morrer. Então, acho que pelo momento que a gente está vivendo no Brasil, resgatar essa história dos malês tem sido uma coisa maravilhosa para a nossa organização, para a nossa autoestima. Né? De dizer, olha, nós não somos o que é o tal do Estado Islâmico, nós não somos os muçulmanos da Al-Qaeda, nós somos os muçulmanos dos malês, nós somos os muçulmanos do Levante, né? Nós somos os muçulmanos da coragem de enfrentar o inimigo e não de se aliar a ele para cometer qualquer outro tipo de atrocidade, né? Então, para nós isso é muito, espiritualmente é muito gostoso, entendeu? É muito, assim, você se enche de coragem e de esperança com essa história. Deixa eu fazer duas observações. A primeira é a seguinte, porque acho que de fato há essa ideia, né? O islamismo é uma importação perigosa que é feita no Brasil. Acho que essa ideia, há uma ideia corrente das elites e de setores religiosos, especialmente do cristianismo, nessa ideia, não, isso é importado, é perigoso. Agora, não há uma religião no Brasil que não tenha uma origem de importação, exceto as religiões, exceto a espiritualidade dos povos originários, né? O cristianismo é importado, né? As religiões tipicamente afro, né? Do candomblé, da Umbanda é importado, o espiritismo é importado. Talvez o que não seja importado é a espiritualidade tipicamente dos povos originários, o Santo Daime talvez não, mas o resto é tudo importado e tudo virou brasileiro. Isso aqui é importante. Tudo virou brasileiro, né? Tudo virou brasileiro numa ideia
maravilhosamente darciana, de Darcy Ribeiro, de que isso aqui é um grande caldeirão, né? Uma grande maravilha dessa mistura, né, da Roma tropical. Mas você ia falar, Pedro, desculpa. Não, eu ia fazer uma pontuação quando você falou de importação, né? As elites falam em relação ao Islã em particular. Eu ia dizer, só que essa importação é entendida como se fosse uma infiltração, né? Uma infiltração perigosa. Então, associam, por exemplo, a vinda de muçulmanos, a importação, a supostas iniciativas terroristas lá em Foz do Iguaçu, né, na Tríplice Fronteira, né? Então, esses estereótipos, essas caricaturas, né, que se fazem, né, em nome de... E aí, se me permitem, eu tomei a palavra aqui, eu anotei 4 coisinhas aqui para dizer, elas se ligam uma à outra. Eu estou tentando reagir aí às falas dos amigos com os quais estou aprendendo muito. Se estabeleceu ao longo da história, sabe, essa é a primeira coisa, né? Uma polarização. De um lado, judaísmo e cristianismo, a herança judaico-cristã de que se fala tanto, né? Versus Islã. Né? O Islã como o grande perigo. Então, você tem a transposição de uma mentalidade que é medieval, né, do tempo das cruzadas, né? Você tem uma transposição disso para cá. Não é à toa que a gente tem a tradição do mata-moro, né? Tantas festas do folclore, inclusive, reproduzindo os combates em que os cristãos matam muçulmanos. Quer dizer, esse ideário, esse imaginário das cruzadas transposto para cá, né? Pelo qual o inimigo é o mouro, né? É o muçulmano. Então, esse é um primeiro ponto que eu acentuo. E aí vem o segundo. Não, peraí, você falou mata-moro aí, quase que eu gritei Allahu Akbar, cara. Pois é. Mata-moro. Eu também pensei. Moro, não Moro. Mas você tem isso vem da Península Ibérica, né? Vem da Península Ibérica, essa transposição desse ideário medieval para cá. Então, daí, agora, meu segundo ponto, a necessidade de se pensar aquilo que um autor espanhol expressou num livro que eu tive o prazer de traduzir para o português. Né? Não sei se os 2 amigos tiveram contato. Com o Mauro, já falei desse autor e do livro. Um livro chamado A Angústia de Abraão. As origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Não sei se vocês puderam ver esse livro, saiu ano passado, pela Paulus Editora, em que o autor justamente trata de mostrar como essas 3 religiões têm um pano de fundo comum, representado na figura de Abraão, e elas vão se diferenciando ao longo do tempo, né, por conta de questões de ordem histórica, de ordem cultural, de entendimentos distintos da significação deste legado, né, associado à figura ancestral, né, de Abraão, cada qual com a sua legitimidade, com a sua peculiaridade, com as suas características e marcas que vão se diferenciando justamente no jogo, no intercâmbio, né, entre essas tradições. Então, é um livro, a meu ver, precioso. Se depois vocês puderem dar uma olhada e darem o parecer de vocês, porque foi um prazer muito grande, eu aprendi demais traduzindo esse trabalho, né? Justamente porque ele vai na contramão, ele vai no sentido de quebrar essa ruptura que divide nós, os judeus cristãos, de um lado, e os muçulmanos, de outro, como se fosse nós contra eles. Então, há um pano de fundo comum que não pode ser perdido. A terceira coisa, na linha do que você falava, Raj, do Islã africano. No meu trabalho de pesquisa que estou desenvolvendo nesse momento, eu estou estudando as origens, justamente as trajetórias cristãs presentes no mundo no contexto em que o Islã surgiu. E o meu ponto de partida é a Sura 19.
a Sura Mariam, Maria, a mãe de Jesus, né? E sobre a Sura 19 se conta, Mauro, que num determinado momento da trajetória do profeta, quando lá em Meca, ele sofre uma perseguição, ele e o grupo reunido em torno dele, uma parte desse grupo atravessa o Mar Vermelho e vai encontrar-se na Etiópia, vai refugiar-se na Etiópia. E eles buscam abrigo ali e eles tentam ser recebidos pelo rei etíope, e dizendo que eles compartilham determinadas convicções e o rei fica na dúvida e o rei pede uma prova de que eles efetivamente reverenciam Jesus, reverenciam Maria, etc. E um dos membros do grupo recita a Sura 19, a atual Sura 19. E o rei, então, fica comovido, fica tocado, né, porque efetivamente comprovou, né, essa fraternidade, né, entre os seguidores do profeta e aqueles que compartilham a fé cristã etíope, né, naquele contexto. E eles estabelecem ali relações de amizade, uma aliança, etc, etc. Então, mostrando como, desde o começo, você já tem esses encontros, né, que são alimentados por essa base comum, né, que permite a diferença e que permite a convivência e o respeito, né, dessas diferenças. E a última coisa, eu sei que estou falando muito, mas, Raj, quando você falou aí da grande alegria que o muçulmano tem, que é morrer por Alá, eu me lembrei, Mauro, mais uma vez, de uma série, de um capítulo que eu vi ontem com Tassiana. Tassiana é minha esposa. Eu vi ontem, Mauro, com Tassiana, da série Ertugrul, que é sobre o líder turco antepassado do que vai estabelecer o Império Muçulmano. Uma série maravilhosa, maravilhosamente bem construída. Eu não sei avaliar a qualidade da forma como o Islã é apresentado ali, mas eu admiro muito. Pedro, como é que é o nome da série? Resurrection. Resurrection, tem um nome Netflix. Em inglês. A Gisele aqui está perguntando. O herói, digamos assim, que se escreve Ertugrul e se fala Ertugrul. Ela é uma série que está disponível no Netflix. Eu estou encantado, né? O Ibn Arabi aparece com muito destaque em vários momentos da série, etc. Mas no capítulo que eu vi ontem, Raj, você tem uma cena em que o líder mongol, que está ali assediando, né, as comunidades, as tribos muçulmanas na Anatólia, na Turquia, ele diz que vai obrigar a que os anatólios, os turcos, façam adesão à religião mongol. E aí, mesmo o líder ali está disposto a fazer alguma negociação com os mongóis, ele diz, aqui não. Aí não. Nós podemos conversar sobre qualquer coisa, mas o muçulmano que é muçulmano morre por Alá. Ele diz isso de maneira explícita. E logo depois, o ocupante mongol tem a prova disso quando um líder da comunidade muçulmana ali, da região, ele enfrenta o ocupante que está com a espada na mão e ele recita, né, quais são os pontos fundamentais da sua fé. E aí o muçulmano, o líder político, diz: você tem aí a prova daquilo que eu acabei de lhe dizer. Nós podemos negociar tudo, mas a nossa religião não. A gente morre por Alá, mas a gente não negocia os princípios que sustentam a nossa fé. Legal. Gente, a Gisele, que está aqui atrás, ficou muito interessada dessa série. Não é minissérie, não. Pelo que o Pedro me falou, é longuíssima a série, né?
São Deu spoiler 500 capítulos, uma coisa impressionante. 500 capítulos. É alguma coisa em torno disso. Então, Resurrection, no Netflix, então, sobre a história da formação do Império Otomano. Mas aí a Gisele já está olhando para mim assim meio de lado, porque nós já estamos conversando há 1h22. Nós não vamos. Ela está dizendo que não está olhando feio, não está olhando de lado, não. Brincadeira. Mas nós já passamos muito do tempo, 1h22, senão a gente não consegue nem colocar no 247. E acho que essa conversa super merece ser disponibilizada tanto no Paz e Bem quanto no 247. Nós vamos encerrar então. E aí eu quero deixar no ar uma questão para vocês dois. Para o Pedro não, porque o Pedro já está aqui, nós já temos curso, vamos ter mais curso e tal. Eu acho que valia a pena a gente ter aqui no Netflix, não é mesmo? Meu Deus do céu. Netflix. Aqui no Paz e Bem, um curso sobre o islamismo. Não um curso sobre o islamismo para... Eu não estou ouvindo. Você me ouve, Raj? Agora sim. Agora estou ouvindo também. Não, voltou. Um programa de vocês do Islã aqui no Paz e Bem. Não sei se vocês topam, né? Que seja uma apresentação do Islã não para muçulmanos, né? Os muçulmanos já têm, mas uma apresentação do Islã para os não muçulmanos, para que as pessoas conheçam, porque é de fato muita ignorância. Né? Eu gostaria preconceito, né, Mauro? E muito preconceito. E acho que a maneira de combater o preconceito é o conhecimento. A gente tem no Paz e Bem, além do programa Paz e Bem, além do curso do Pedro, do curso do Faustino, da presença constante do monge Marcelo Barros, a gente tem um curso de... o pessoal do Espiritismo tem uma vez por semana, eles apresentam as bases do Espiritismo aqui de maneira... Acho que é muito legal essa ideia. Então, não sei. Fica aí a questão publicamente para vocês pensarem. De qualquer maneira, se vocês acharem que não dá, a gente vai fazer outro encontro aqui entre nós, porque acho que tem muita coisa que eu queria saber, acho que todo mundo quer saber, né? Então, ou vai ter um curso, ou nós vamos fazer pelo menos uma segunda, ou terceira, quarta, quinta, sexta rodada de conversa, tá bom? Pode ser? Vai ser uma honra. Legal. Só falar uma coisa para o Pedro, tem um líder muçulmano recente, que é chamado de o Leão do Deserto, africano também, líbio, Omar Muhattar. Que quando ele foi preso pelos italianos, eles foram negociar com ele. Uma coisa muito parecida, por isso que eu lembrei lá do Ertugrul, né, que você citou. E aí os italianos oferecem um monte de coisa para ele. E ele vira e fala assim, nós não nos rendemos. Ou vencemos ou morremos. Então isso para nós também é outro africano muçulmano que mostrou a importância de ter coragem de enfrentar o agressor, né? De enfrentar o inimigo do povo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acho que é importante. Isto não quer dizer fanatismo. Importante, porque se a gente for olhar a origem do cristianismo, o pensamento cristão original é exatamente o mesmo. Exato, não tem diferença. É exatamente o mesmo. Os cristãos acreditam que é uma honra morrer pela sua fé, uma honra morrer pela justiça. E vou dizer mais para vocês. Os comunistas acreditam a mesma coisa. É uma honra morrer pela justiça, é uma honra morrer pelo seu povo. Então, é importante também a gente não pensar que esta característica do Islã torna os muçulmanos fanáticos. Não torna. Isto é quem acredita na sua crença, na justiça, na liberdade, na paz, está disposto ao sacrifício por ela. Né? Acho que essa é uma questão importante. Fala, Pedro. Quem se animar a ver essa série, que ela é espetacular, ela é muito bem feita do ponto de vista técnico, os atores, o figurino, a trilha sonora, não sei se os amigos já viram, mas sim, eu estou acompanhando. Por isso que eu reclamei do spoiler, eu estou assistindo. Tá assistindo? Tá certo. Vai ver o tempo todo a fala do Ertugrul nessa perspectiva. Alá nos inspira na luta pela justiça, contra a opressão, contra os opressores, é o tempo todo. E se ele aposta num Estado
Não é para o Estado praticar a opressão da qual eles querem se livrar. O sonho dele é de um Estado que sirva para defender das forças oponentes, né? Mongóis de um lado, bizantinos de outro, né? Bizantinos cristãos de outro, mas que as regras que vão pautar a vida desse Estado sejam pensadas a partir de outros critérios, dos critérios da justiça, das necessidades dos mais pobres, isso aparece o tempo todo. O Zaid, está rolando uma conversa aí entre o Pedro e o Raj, e a gente está meio ficando de fora dessa conversa dos dois aí, viu? Não, eu queria te devolver, Zaid, então, para você, de fato, acho que precisamos encerrar, estamos com 1h30 de conversa, e aí queria entregar a palavra para cada um de vocês para fazer considerações finais, apreciações, se despedir da comunidade. As pessoas estão muito encantadas, eu estou vendo aqui pela conversa do pessoal ao vivo, realmente está todo mundo muito encantado com a conversa que a gente teve aqui agora. Eu acho que muito legal, acho que realmente foi muito bem. Vai lá. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que sinceramente, eu gosto muito de falar sobre ele, né? Teria tantas coisas ainda para a gente conversar sobre isso, mas já foi algo que me deixa bem alegre. Com respeito à questão da fé, efetivamente, ou seja, de você ter a convicção de que esta fé é inegociável. Veja, não é uma questão de fanatismo. Assim, esse princípio, que é a minha fé, ele não é negociável. Eu posso negociar outras coisas, mas esse eu não consigo. Então, isso é o que a gente deve trazer conosco, que era o espírito que movia também os malês, né? Você vê que eles também tinham esse espírito, olha, eu negocio qualquer coisa, menos a fé com você, né? E isso é algo que ainda poderíamos pensar um pouco mais. O Raj fica aí para ser um intermediador, caso queira fazer curso ou qualquer coisa, e eu estou à disposição de vocês. Foi legal, muito legal conhecer vocês. Gostei, legal. Raj? Bom, primeiro, lógico, agradecer a vocês, ao Mauro e ao Pedro, mais uma vez pela oportunidade, reforçar que o que vocês fizeram e o que o Mauro tem feito nos enche de orgulho, de alegria. É muito bom, de verdade, a gente ver o Islã sendo apresentado de uma forma tão positiva, igual tem sido aqui. Eu sempre digo que o Islã, na minha opinião, é a coisa mais perfeita que existe. Assim, é perfeito. Na questão da justiça social, da distribuição da riqueza, em tudo. Agora, tem os muçulmanos, né? A turma às vezes não ajuda muito. E aí, por isso que a gente separa bastante o que é o Islã de verdade do que é, por exemplo, o governo da Arábia Saudita. É um país islâmico, tá? Mas o jeito que ele é governado não condiz totalmente com o que o Islã e com o que o profeta nos ensinou. Então, acho que a ideia do curso, a gente já tinha conversado, né, Mauro, há um tempo atrás. O Zaid é um grande professor nosso, é uma pessoa que nos ensina muito. Eu tenho certeza que outros irmãos e irmãs também vão querer estar com a gente. E aí, aproveitar só uma coisinha. Nós estamos vivendo um momento aqui também na comunidade. Tem uma irmã nossa que sofreu uma agressão muito séria a semana passada, uma tentativa de feminicídio mesmo, né? Por um fundamentalista que se diz evangélico, e eu sei muito bem que ele não entendeu nada do evangelho. E aí a gente vai começar uma campanha, porque a partir da denúncia dela, muitas outras irmãs começaram a fazer denúncias também. Então a gente quer contar também com o canal Paz e Bem, com a TV 247, para nos ajudar primeiro a conhecer o Islã de verdade, para ver que não tem nada disso. As pessoas precisam entender que Jesus, para nós, é um profeta que merece todo o respeito, como todos os outros profetas, assim como Moisés, né? Os profetas do judaísmo, do cristianismo, são profetas do Islã também. Então, primeiro aí, a partir dessa questão do conhecimento, e depois também pedir ajuda de vocês nessa campanha que a gente precisa fazer para dar um basta nessa onda de agressão contra as muçulmanas, principalmente. Então, obrigado, Pedro, por toda
tudo que você trouxe para nós aí foi muito legal mesmo. Não, quanto à campanha já está fechado, só mandar. A gente publica tudo lá no portal 247, sem problema nenhum. Acho que vai ser obrigação nossa. Beleza, obrigado. Meu professor Pedro, fala, homem. Ei, Mauro, eu só tenho que agradecer, dizer da minha grande satisfação de ter participado desse momento e, com isso, ter podido conhecer, mesmo que por meio da tela, né, o Raj, o Zaid, dizer da satisfação que foi trocar aqui impressões, informações, aprendi muito na conversa com vocês e dizer que, como estudioso das questões referentes à religião, em particular, a religião popular brasileira de um lado, né, e as trajetórias religiosas ali no mundo do Oriente Médio, né, na antiguidade, vamos chamar assim. Então, a minha aproximação ao Islã vem acontecendo, né, quanto tema da minha preocupação, das minhas culturas. E o que eu tenho descoberto é fascinante, fascinante. De maneira que uma conversa como essa que nós tivemos aqui foi um momento muito particular. Então, agradeço a vocês e a você, Mauro, mais uma vez, o agradecimento por ter criado essa possibilidade e, enfim, pela possibilidade aberta, né, que pelo Paz e Bem e pela TV 247, pós-TV 247, né, se coloca para que questões como essas, que são tão importantes, venham à tona e sejam discutidas de maneira franca, aberta, respeitosa, apontando numa outra direção, né, sinalizando, de um lado, que isso é importante discutir esses assuntos e que é importante discutir de maneira qualificada e respeitosa. Então, muito obrigado, um grande abraço a vocês. Legal. Ó, as pessoas estão muito agraciadas, quem assistiu ao vivo aqui, realmente estão muito... E achei bem interessante, então, tá todo mundo muito agraciado, muito feliz, um aprendizado muito grande para todo mundo. Francisco Conceição está dizendo aqui que essa posição de vocês é como a do Lula. Não troca a dignidade pela liberdade. Não é? Então... A Preta e o Sidney foram libertados. Foram soltos hoje, né? E não cederam. Não cederam, né? Preta Ferreira e o Sidney foram soltos hoje, no começo da tarde, final da manhã, começo da tarde, e não cederam, de fato. Não trocaram a sua dignidade pela liberdade. Fala, Pedro. Grande notícia. Eu não sabia. Você não sabia? Não, agora, no começo da tarde, eles foram soltos, finalmente. Olha, é assim, o canal Paz e Bem, ele é um projeto de uma espiritualidade plural e de paz. Por quê, gente? Porque é o seguinte, sabe onde existe pureza? Não existe pureza. Graças a Deus não existe pureza. É tudo junto e misturado. Claro, cada um tem seu caminho, a sua instituição, mas o que a gente viu aqui hoje é isso. O mundo é maravilhosamente misturado. É essa possibilidade que a gente tem de se admirar com o Islã agora, se admirar com o judaísmo depois. Cada um no seu caminho, cada um escolhe o seu caminho. Cada um faz seu caminho, mas fazer o meu caminho como católico não me impede de ficar embevecido com o conhecimento do Islã, ou do judaísmo, ou do candomblé. Nós tivemos a Yalorixá aqui 2 vezes, a Adriana de Nanã. Fiquei maravilhado, estou louco para ir no terreiro dela. É muito impactante, a gente só aprende, a gente só engrandece, a gente só cresce em amor. Acho que isso é muito importante, né? Quero ir numa mesquita. Imagina, eu nunca fui numa mesquita. Olha, na minha idade eu nunca fui numa mesquita, absurdo um negócio desse, né? Então, eu acho que essa possibilidade de trânsito é muito boa, de troca amorosa entre os diversos caminhos de espiritualidade é muito bom. E aqui é um ponto de encontro de todo mundo, inclusive de ateus, agnósticos e agnósticos que se sentem muito bem, têm descoberto aqui no Paz e Bem o que é o caminho da espiritualidade, que está muito além de qualquer fronteira que exista entre nós, né? O que prevalece é o ponto de união, o ponto de amizade. E aqui, para mim, é assim, gente. O Raj falou, muito grato, tá, mas é assim, funciona assim. O Pedro é professor, você, Zaid, é professor, né? E congelou a tela dele. Você é professor, Raj? Não.
Você não, né? Então, vou contar um segredo para vocês de professor. Essa história de professor é um golpe que eles dão em cima da gente, dos alunos. Porque sabe quem mais aprende é professor. Porque a necessidade de preparar uma aula é tão grande, você estuda tanto, que você aprende muito mais que os alunos, o professor. Para mim, está sendo fantástico o Paz e Bem nesse sentido, sabe? Essa obrigação de fazer o programa, de estudar para fazer o programa, eu estou sendo o maior beneficiado com o Paz e Bem. Então, essa gratidão de vocês é muito relativa. Eu que sou grato. Eu sou muito grato por essa jornada na qual a gente se meteu, todo mundo juntos. Então, ó, vai ter mais Islã no Paz e Bem, nós vamos combinar depois, vou esperar. A comunidade faz uma proposta para nós, já está aceita, é claro, mas que eles estruturem um projeto e a gente vai abrir espaço aqui, independentemente disso. Vamos fazer uma outra rodada de conversa. Estou com tanta pergunta para fazer para vocês. Sou jornalista, meu negócio é perguntar. Né? Foi muito bom. Como é que é a despedida aí, gente, de vocês no Islã? Como é que se despede? Assalamu alaikum. Que a paz esteja com todos vocês. Salam aleikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja com vocês. Fala mais alto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja com vocês. A sua bênção, Pedro, qual é a sua despedida? Porque são palavras de bênção, boas palavras sobre nós de despedida. A sua, Pedro. Bem, eu vou me manter na toada do nosso programa. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, gente. Alegria grande por esse nosso encontro. Valeu.